Bom, pessoal, nós vamos começar agora mais uma aula de ciências, nono ano, tá ok? E nós continuamos no conteúdo sobre reações químicas, tá? Nessa aula nós vamos ver os tipos de reações químicas que existem e aprender a diferenciar cada um desses tipos de reações, tá? Como vocês podem ver aqui, estou apresentando para vocês 4 tipos de reações, ok? E nós vamos aprender a diferenciá-las de uma por cada vez. Primeiro nós temos essa primeira reação, certo? Que nós chamamos ela de reação de combinação, adição ou síntese, ou seja, podemos chamar esses 3 nomes. Então, quando a gente fala combinação, adição ou síntese, a gente vai estar falando de uma mesmo tipo de reação. Essa reação, pessoal, são aquelas em que uma única substância é obtida a partir de 2 outras. Então, genericamente, eu coloquei essa reação aqui, ó. Então, eu tenho A mais B, certo? E esses átomos vão se unir formando uma única outra substância, ó, AB, certo? E aqui eu dei um exemplo. Nós temos o ferro mais o enxofre, certo? E quando esse ferro passa por um processo reacional, se liga ao enxofre e a gente vai ter a formação do sulfeto de ferro, ok? Basicamente isso, bem simples mesmo. Nós combinamos 2 elementos, nós adicionamos eles um ao outro, né? Nós tínhamos aqui 2 elementos separados e unimos formando um único elemento, uma única substância, certo? Dois elementos ou 2 substâncias reagem e formam apenas uma. Essa é a reação de combinação, adição ou síntese. A segunda reação é a reação de análise ou decomposição. Pessoal, essa segunda reação é o inverso da primeira, certo? Enquanto na primeira nós tínhamos 2 elementos químicos se unindo, né? Numa reação, reagindo, na verdade, e formando uma única substância, aqui no caso nós vamos ter uma única substância que ela vai se decompor, certo? Em outras 2 substâncias ou mais, tá? E a esse tipo de reação nós chamamos de reação de análise ou decomposição, certo? Ou seja, são aquelas reações em que uma única substância composta, certo? Forma outras 2 substâncias. Detalhe, essas outras 2 substâncias podem ser substâncias simples ou substância composta. Nós já estudamos sobre como identificar a substância simples e como identificar a substância composta, né? Qualquer coisinha é só vocês procurarem aí a nossa videoaula que fala sobre esse assunto, tá? E então, de prosseguindo, nós vamos olhar esse exemplo. Nós temos aqui, pessoal, um processo de decomposição da água. Então, nós temos aqui 2 moléculas de água, certo? E ao a gente jogar eletricidade na água, a gente consegue quebrar essas ligações em gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Então, o processo de decomposição da água, a gente vai ter a formação de hidrogênio e oxigênio, que é uma reação de análise ou decomposição, tá? Então, a reação de análise ou decomposição é o inverso da reação de combinação, adição ou síntese, certo? E as duas a gente consegue compará-las dessa maneira. A terceira reação, a gente chama de reação de simples troca, tá? A reação de simples troca, pessoal, também é conhecida como reação de substituição ou deslocamento, tá? É bom a gente conseguir assimilar esses nomes, a gente vê que tem mais de um nome para a reação, né? Reação de simples troca, substituição, deslocamento, eu estou falando da mesma reação. E essa reação de simples troca, ela vai ocorrer quando uma substância simples, presta bastante atenção, quando uma substância simples reage com uma substância composta, ou seja, substância simples reage com a substância composta, formando outra substância simples e outra substância composta, certo? Então, repara o seguinte, nós temos aqui a substância composta e uma substância simples. Como o próprio nome já diz, simples troca, ou seja, esse nosso C aqui vai trocar de lugar com o B, certo? E aí a gente vai ter a formação de uma composta e uma simples, certo? Então, um exemplo para a gente entender melhor foi dessa reação aqui, ó. Nós temos o cloreto de sódio e mais o potássio em solução. Ok? O que vai acontecer? O nosso potássio aqui, esse potássio, ele vai trocar de lugar com o sódio, ok? Então, no processo reacional, no processo da reação, esse potássio ele vai substituir, certo? Na reação de substituição, esse potássio vai substituir o lugar desse sódio e ele vai se ligar ao cloro. Repara aqui, ó. Então, o potássio ele substitui o sódio e se liga ao cloro, formando cloreto de potássio mais
o sódio. Esse sódio mais aqui indica que ele está em solução, certo? Que aí forma um íon aqui, certo? Um cátion. Então, pessoal, basicamente isso, reação de simples troca. Então, é quando a gente tem uma substância composta mais uma substância simples que reagem e formam uma outra substância composta e uma outra substância simples, ok? E aqui, para nós encerrarmos a quarta e último tipo de reação, nós chamamos essa reação de dupla troca ou permutação. Esse tipo de reação, meninos, ocorre quando duas substâncias compostas, então nós temos duas substâncias compostas, fazem uma troca, resultando na formação de duas novas substâncias compostas. Então, repara o seguinte, enquanto aqui na simples troca nós tínhamos uma substância composta mais uma substância simples reagindo e formando uma outra substância composta e uma outra substância simples, na reação aqui de dupla troca ou permutação, a gente vai ter duas substâncias compostas reagindo e formando outras duas substâncias compostas. Tá? Para a gente entender, eu coloquei aqui uma reação. Esse tipo de reação nós vamos aprender mais para frente, tá? Uma reação que a gente chama ácido-base, certo? Então, na reação ácido-base, nós temos aqui, ó, o hidróxido de sódio, certo? Esse aqui é um composto, um grupo que a gente chama de hidroxila, certo? É uma base que a gente vai estudar daqui para frente. Hidróxido de sódio reagindo mais um ácido clorídrico, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui uma dupla troca. Então, o hidrogênio aqui do ácido clorídrico vai se ligar à hidroxila aqui da base, certo? Então, esse H vai se ligar aqui e eu vou formar a água, certo? H2O. E o sódio, que estava se ligando ao hidróxido, vai se ligar ao cloro, que estava se ligando ao hidrogênio ácido aqui, ok? Então, é só você acompanhar as setas. O hidrogênio se liga à hidroxila, formando a água, e o sódio se liga ao cloro, formando o cloreto de sódio, certo? Então, repare que são duas substâncias compostas, onde as duas têm mais de um elemento químico, mais de um átomo, formando outras duas substâncias compostas, outras duas substâncias com mais de um átomo, ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, reveja essa aula, tá? As dúvidas também serão tiradas durante as aulas via Zoom que a gente está tendo também nos nossos encontros aí, tá ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Bons estudos para vocês.